Agora, então, eu gostaria de chamar a Ana Flávia, o André Luiz, o Urbano Filho e a Paula Isabela aqui na frente. E quem vai fazer a mediação é a Elisa. Tá bom. Fiquem à vontade, gente. Sintam-se em casa. Então, vamos iniciar essa mesa, né? Nada sobre nós, sem nós, nada sobre nós sem nós, né? Eu acho que vamos pela sequência de nomes, pode ser? Que está aqui. E aí, cada um se apresenta e fala o que quiser, depois a gente bate um papo gostoso, tá bom? Então, vamos começar com a Ana Flávia, tá bom? Bom dia, meu nome é Ana Flávia, eu tenho cabelo preto, olhos castanhos, uso óculos escuros porque eu tenho fotofobia, estou com um blazer vermelho, uma blusa preta, calça preta e um sapato vermelho. Vou falar um pouco da minha história, né? Eu sou neurodivergente, eu tenho a síndrome velocardiofacial. Não sei se alguém conhece, mas ela é minha mãe não vale. Ela é uma síndrome rara. Ela é do cromossomo 22. Quando eu era criança, eu tinha voz anasalada, eu falava fanho, baixo, e ninguém entendia o que eu falava. E por isso eu sofria muito bullying na escola, porque as pessoas não entendiam o que eu falava. Aí, aos 7 anos, eu fiz uma cirurgia no Hospital Centrinho, em Bauru. Esse é bem conhecido. E aí corrigiu a minha fala. Mas, mesmo assim, eu continuei sofrendo bullying até os 15, 16 anos. Quando eu mudei de escola, eu estudei em uma escola que me acolheu bastante. Eu estudei em 4 escolas. E porque não entendia, mesmo com laudo, não queriam fazer a prova adaptada. E aí eu precisei mudar para uma escola que me aceitavam. E uma professora também falou que, por conta das minhas notas baixas, eu não ia conseguir fazer uma faculdade, essas coisas. E hoje em dia eu já quero até fazer mestrado, né? Então, então assim, ela falou, mas eu dei volta por cima, né? E aí, ano passado, eu descobri o autismo e TDAH, porque eu faço faculdade de psicologia, estou no último semestre, e uma professora minha na matéria de avaliação psicológica falou, porque dava tudo inferior, eu não entendo metáforas, ela disse que eu podia ser autista, suporte nível 1. E aí, realmente deu, e foi um alívio descobrir, porque eu sempre me senti diferente, eu não sabia o que era. E aí descobri o autismo e o TDAH já era mais visível, né? Já era um pouquinho, eu já sabia. Mas foi um alívio e até hoje eu sofro um pouco de bullying, principalmente nas redes sociais, porque eu faço e posto a forma que eu vejo o mundo e as pessoas, a maioria não entende. Então, isso é um pouco difícil, né? As pessoas não entenderem. E uma coisa também, hoje em dia na faculdade eu tenho um pouco mais de reconhecimento. Então, na faculdade eu tive um professor, o Júnior, que ele foi o primeiro professor a fazer uma prova adaptada certa para mim, que foi com folha colorida, porque eu tenho fotofobia, letra maior e linha maior, e eu quase gabaritei a prova, então me ajudou bastante. E foi uma matéria muito difícil, que foi neuro. Então, isso me ajudou muito. E os professores, hoje em dia, conseguem me entender e me respeitar. E os alunos também. Então, quê? Eu faço aqui na Unopar. Esqueci desse detalhe. E acho que é isso.
Muito obrigada, Ana Flávia. Agora vamos para... Ixi, agora deixa eu ver aqui, que eu não decoro os nomes. O André Luiz, tá bom? Eu acho que já pode passar depois para o Urbano. Tá bom. Bom, gente, tranquilo? Meu nome é André, e aí tem vários tipos hoje de currículo que a gente dá, né? O currículo agora, no caso físico meu, que eu até o seguinte momento, 1 hora atrás, acho que nunca pensei sobre como eu me descreveria. E como disléxico, a primeira coisa que eu pensei é que eu tenho um tamanho de uma porta. Tenho 1,95, peso 140 quilos, e eu trombo em tudo, então é uma porta mesmo, né? E a vida inteira me chamaram de burro, que uma das características do disléxico, que também é uma correlação com a porta, né? Então, é isso aí. Eu estou de verde, eu acho, jeans e tênis azul e laranja e amarelo. Segundo currículo, de dificuldades e defeitos que a gente tem, né? Eu sou disléxico, tenho alta habilidade em criatividade, tenho IRLEM, síndrome de IRLEM, TPAC e a fantasia. Então, não consigo imaginar, só consigo criar. E tem interessante, né? Ter alta habilidade de criatividade, não consigo imaginar. Então, eu não lembro muito da minha infância, porque aos meus 16, 17 anos eu tive uma infecção de garganta que eu não tratei direito, inflamou a medula e eu fiquei paraplégico. E aí criou um caos no meu cérebro e eu perdi a informação de 14 anos para trás. Que foi bom, que é como se tivesse formatado meu HD e agora eu só gravo para frente, entendeu? E na época eu jogava basquete, e aí eu falei, não, agora eu vou entrar nas Paralimpíadas, jogar basquete, e eu nunca achei os problemas da vida um problema. A dislexia, para mim, ela é um superpoder. E também nunca sofri bullying de amigo na escola, que isso é um negócio que talvez se dá porque todos os meus amigos são disléxicos ou TDAH, mas sofri muito bullying de professor. Isso de longe, e eu sou professor hoje, minha mãe é professora. Quando fui diagnosticado, não tinha nada aqui em Londrina que dizia respeito à dislexia. A senhora, minha mãe, Edi Simone Del Grossi, foi atrás e procurou. Se formou em neuropsicopedagogia, mestrado na área. Ela começou aqui em Londrina a sala de recurso. Montou a lei junto com, eu acho que foi o Mauro, alguma coisa, algum deputado aí. Mas eu nunca fiz a prova diferenciada, porque eu criei uma metodologia minha de como não ser disléxico. Por causa da alta habilidade, eu criei um personagem na minha cabeça que não é disléxico. E aí eu vivo esse personagem quando eu preciso fazer prova. Então eu tenho leitura dinâmica, eu tenho tudo normal, dou aula para meus alunos, faço tudo, só que é um outro personagem. Isso sobrecarrega meu cérebro. Então, depois de 2 horas, eu desligo. Aí eu durmo num canto, assim, entendeu? E é isso, basicamente. Aí eu acho que é legal. Depois a gente vai conversando, se tiver dúvida também sobre esses processos, quiser trocar uma ideia. Eu tenho 4 empregos, porque eu não consigo parar numa coisa só. Eu sou técnico em eletrônica, sou formado em artes visuais, direção de arte, especialista em criatividade fora daqui. E eu dou aula de criatividade e desenho. E eu sou massagista também, então 4 coisas. Loto os dias. E aí eu já vou passar para frente para não ficar falando muito. Obrigado. Bom, vamos lá. Para mim, tirar a nota máxima no TCC é bem fácil. O que está sendo difícil é eu fazer uma descrição sobre a minha pessoa. Para falar dos outros, eu consigo descrever melhor. Desde pequeno, né, eu tenho superdotação. Desde pequeno, eu lembro das coisas. Então, por exemplo, a primeira memória que eu tenho é de 9 meses de idade. Não brinquem com criança falando bobeira, elas estão entendendo, elas só não falam. E eu fui me desenvolvendo, né, mas sempre notando uma diferença entre eu e as outras crianças, né, e me sentindo estranho. Quando eu cheguei na idade escolar, aí eu tive certeza que eu não era igual às outras crianças, porque eu preferia ficar com os pais na sala do que brincando com elas, né? E eu tive bastante problema na escola, porque com 5, 6 anos eu usava palavras como em demasia, lúgubre, e as outras crianças tiravam sarro. E aí eu tive que readequar o jeito de eu falar,
com isso, né? Para ser aceito, mesmo assim eu não me pertencia. E assim foram passando os anos. Eu me formei em 2000 no ensino médio. Minha avó falava que quando você sabe muito sobre várias coisas, você não faz nada. E eu não consegui chegar no consenso do que eu gostaria de fazer, né? E recentemente, no meio da pandemia, eu fui ligar para uma pessoa que eu estava recebendo uma cobrança da Anhanguera e no meu telefone eu não conhecia. E, de repente, foi a oportunidade da minha vida, eu engatei na minha primeira graduação, né? E aqui eu comecei a me sentir pertencente, menos estranho, consegui ser aceito. Sobretudo quando eu entrei no programa de iniciação científica, que, entre várias pessoas, eu senti o olhar da professora Fátima, do professor Diego, para mim. Eu fui notado. E esse sentimento de você ser notado, né, e você ser quem você é, porque foi isso que eu me propus quando entrei na iniciação científica. Eu falei, eu não vou criar personagens para mim para ser aceito. Eu vou, com a cara e a coragem, quem eu sou. E esses dois professores excelentes me viram, né, me notaram e me oportunizaram situações que eu me desenvolvesse dentre as minhas habilidades, né. Me tornei monitor desde o primeiro momento, inspirado em situações como do meu irmão, né. Eu sou novo, eu tenho 45 anos. Então, na época que eu cresci, o meu irmão cresceu, o meu irmão era burro, né, é o burro e bagunceiro, ele não gosta de estudar. E eu era o garoto super inteligente. E hoje a gente tem o TDAH, e eu sinto uma necessidade de trabalhar com a inclusão por causa disso, porque meu irmão é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, matematicamente falando, eu não consigo fazer os cálculos que ele. E superdotação, ela vai além de habilidades intelectuais, né? Tem uma dor por trás disso. Há um isolamento, mesmo dentre uma multidão. E essa é a minha história. Estou terminando uma licenciatura em História, pretendo fazer um mestrado em breve, continuar no programa, me desenvolvendo, quem sabe ser um orientador futuro na iniciação científica que fez tão bem para mim. E é isso. Boa tarde, meu nome é Paula. Então, eu sou morena, clara, cabelo castanho escuro, baixinha, 1,50 m, 4 centímetros para não dizer que era anã, né? Tô com a blusa roxa, uma saia com estampa de folha marrom e um tênis bege. Então, assim, eu descobri recentemente, quando eu iniciei a faculdade, que eu tinha TDAH, porque até então não sabia também. Para mim, eu só era louca, assim, que não conseguia focar em nada, né? E, assim, eu ainda estou entendendo o que é o meu TDAH, se é só TDAH. Então, durante a gravidez, eu também descobri que tinha fobia social. Então, eu não consigo ficar muito quando tem muita gente, eu não consigo mesmo. E eu estou me adaptando a um mundo novo, né? Estou me formando agora em enfermagem. Então, assim, o TDAH, para mim, ele é diferente, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou multitarefas. Então, estou me formando enfermeira, profissão perfeita, né? Porque a gente está com 10 mãos fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo focar só numa coisa. Por exemplo, quando eu vou fazer minha prova, eu estou fazendo a prova, mas eu também tenho que estar vendo um vídeo. Eu sou muito visual. Eu me alfabetizei sozinha entre os 4 e 5 anos, porque nem meu pai nem minha mãe sabia ler. Eu sou do interior de Pernambuco. Então, assim, minha família toda, ninguém sabia ler. Eu fui a primeira que aprendi. E eu aprendi através do visual. O que é que eu fazia? Eu pegava as letras do alfabeto e eu inventava um desenho em cima daquilo. Então, eu decorei o alfabeto. Quando eu fui, com 6 anos, entre 6 e 7 anos, que minha mãe colocou na escola, daí ela me colocou na alfabetização, que antigamente era alfabetização, só que eu não fiquei nem 3 meses na sala, porque eu já sabia ler e escrever através dos desenhos. Então, fui para a primeira série, era a menorzinha da sala. Enfim,
eu estou me descobrindo ainda, mas assim, o TDAH para mim ele não é um problema. É sim quando eu estou fazendo uma só tarefa, porque eu não consigo focar. Eu não consigo focar. Eu estou aqui 5 minutos, daqui a pouco meu foco já muda para outra coisa. Então, tem que estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E eu sou muito visual, eu aprendo através do visual. No programa de iniciação científica, a gente lida muito com planilha, né, Urbano? E assim, eu fazia, meu Deus, eu precisava de cor nessas planilhas para conseguir me achar. E ele trouxe isso. Então, assim, na graduação, a gente não, principalmente o curso de enfermagem, que é muito anatomia, muito fisiologia. Eu gosto de anatomia porque tem bastante desenho, então uma matéria que eu amo. Mas no restante não, é muita leitura, é muito texto. E eu sempre me adapto. Eu desenho bonequinho com a doença, invento desenho. Todas as doenças, para mim, têm um desenho. Eu tenho um caderno enorme, cheio de desenho, que é o que eu uso. Uma mesa enorme, cheia de canetas com cores, que eu uso bastante daquele material ali. É o que me ajuda a entender e aprender. Então, assim, dentro do PICT, eu tive uma experiência totalmente diferente que a graduação, que foi a inclusão. Conforme o Urbano também, a gente se sente realmente parte de algo. E o PICT ele me proporcionou estar aqui hoje falando, porque, devido à fobia social, eu não estaria aqui de jeito nenhum, eu travaria. E o PICT ele veio trabalhando isso, com a gente devagarzinho, assim, bem de mansinho. E hoje eu estou aqui contando para vocês da minha experiência, me descobrindo. Eu quero assim ajudar outras pessoas que também acham que estão procrastinando porque não conseguem focar numa tarefa ou começa e não termina, e não é bem assim, né? A gente se cobra demais, meu Deus, por que eu não termino isso? Por que eu não consigo fazer uma coisa? E, às vezes, a gente não entende o que é. Então, futuramente, eu me descobrindo primeiro, eu quero ajudar outras pessoas. E agradecer só pela oportunidade de estar aqui. Bom, agradeço a fala de vocês. Só queria, assim, me autodescrever, porque eu vi que existem pessoas que não estavam aqui na hora que eu me autodescrevi. Eu sou descendente de japonês, tenho os olhos bem puxados, cabelos literalmente pintados de preto na altura dos ombros, nariz arredondado, rosto arredondado, e tenho 1,56 m. Tinha em 58, com a idade a gente diminui um pouco, então não tenho a certeza mais, né? Estou vestido um vestido azul com cores marrom ou caque, não sei, e uma sandália também da mesma cor das flores, porque a gente tem que combinar, né, Ana Flávia? Vamos combinar. Eu queria dizer para vocês que, quando eu era criança, eles diziam, eu queria fazer esse teste, tá? Eles diziam que eu tinha um efeito retardado. Depois eles falaram que eu era antissocial, porque chegava gente em casa, eu me corria para trás da porta. Se alguém tirava uma folha da árvore, eu tinha hiperfoco e ficava louca, né? E todo mundo dizia, e japonês tem aquela coisa de pegar toda a família e tentar se ajudar. Então, todo mundo era inteligente, eu era burra e um problema na família, né? E aí, hoje, eu queria descobrir, eu acho que eu tenho um pouco de autismo e eu sou disléxica. Quando eu tenho que ler, me dá uma tremedeira que eu fico desesperada. Então, assim, eles falam, leia o mini currículo da pessoa. Eu senti o papel assim, ó, porque é horrível, você começa a ficar, parece que as letras embaralham na cabeça da gente. Mas, gente, se eu acreditasse em tudo que falavam para mim, eu não seria hoje o que eu sou. Então, assim, eu sempre falo assim, a gente não pode deixar as pessoas nos limitar. Tá? E vocês, para mim, assim, são provas vivas disso, né? E vou parar de falar. Quem gostaria de fazer pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para eles? Pode fazer. Não vou falar, não. Pode ficar perto aqui. Não, eu só queria pegar um pouco do gancho do Urbano, que ele falou uma coisa importante. Existe uma coisa do sentimento da dor, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender a olhar para as pessoas e enxergar
que existe algo atrás de tudo isso, não só o aspecto físico, às vezes da voz, né? Enfim, existe outra coisa. E a gente está vendo que uma sociedade que, de uma certa forma, é doente ainda, né? E a gente só alerta para algumas coisas. Por exemplo, a gente vê, às vezes, escolas que o aluno entra na escola e dá um tiro no outro, esfaqueia o outro. E aí a gente nunca pergunta para esse aluno o que aconteceu. Se vocês olharem as entrevistas dos professores, eles vão dizer assim, realmente ele era uma pessoa diferente, só que ninguém fez nada, entendeu? Então o que acontece? Ser professor hoje, e deveria ser sempre assim, é muito mais do que ser um professor que acho que ensina, né? E aquilo que você falou da dor é também entender que todos nós somos seres humanos, e como a gente está falando de estudantes, colegas, professores colegas, a gente tem que ter um pouco essa percepção. E aí, às vezes, a gente vê fatos como esse, mas a gente não consegue perceber o que veio antes de tudo isso. Vejam, eu não estou justificando o que acontece, mas eu fico imaginando que é difícil mesmo, né, a gente ter, né, essa visão. E a inclusão, gente, é garantidamente o que o Davi Rodrigues fala, é a excelência da educação. Se você conseguir fazer com que todos tenham acesso, permanência, participação, realmente você chega na excelência da educação. É uma educação para todos, onde todos são... Aliás, escola, no sentido etimológico, é local de prazer. Ou seja, as pessoas precisam ir para a escola tendo prazer para ir. E para ter prazer, você precisa ser feliz lá dentro, né? Então, eu sempre brinco com os meus estudantes, né? Fazer mestrado, doutorado, não é para ter tristeza, é para ter felicidade. O dia da defesa tem que ser pode ser um dia mais feliz da sua vida. Você tem que guardar isso na cabeça como o dia mais feliz. Porque isso não é para causar dor, né? Então, eu gostei, obrigado, irmã, porque eu acho que essa coisa porque a gente é muito cognitivo, né? Não tem a afetividade, o sentimento. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Acho que falei demais. Nessa mesma linha que o Klaus falou, assim, eu fico imaginando, assim, nós que nos achamos normais, né? Porque hoje eu já sei que eu não sou normal também. Mas, assim, que sofrimento que nós que nos achamos normal já temos com uma escola que não tem esse tipo de pensamento, e como isso também, né, diante de todas as questões que vocês colocaram, que sofrimento, né? E aí, eu pensando assim, nos professores hoje, com essas crianças que estão ali, né, querendo resolver o problema delas. Eu acho que é mais o nosso problema de não compreensão disso que precisa ser resolvido. Sabe? Cada vez eu me conscientizo muito mais disso, sabe, Elisa? Eu acho que somos nós que temos que dar uma virada na chave. Porque olha que brilhantismo das experiências, tanto, né, deles como dos cegos, dos surdos. O que foi ativado neles foi assim, eu posso, sabe? E isso precisa ser ativado em nós. Porque não é uma educação linear, a gente chama de tradicional, mas eu acho que nem é essa palavra, né? Padronizada, sabe? Eu tenho que entrar ali, o conteúdo, e o diálogo, né, não existe, o compartilhamento não existe. Então, assim, eu trago para o curso de formação de professores, para nós do mestrado e doutorado em ensino, que a gente ative essa virada de chave, tá? Porque ela é necessária. Tá? Ela é necessária. Nós não somos detentores de um conhecimento porque nós temos a titulação, mas nós podemos ser professores que impulsionam relacionamentos humanos. Tá? Eu sempre fui tratada como normal dentro da escola, até um pouco privilegiada. Tá? Mas eu também tinha os meus momentos que eu gostaria de fazer alguma coisa, sabe? Eu não sei classificar, mas, assim, a matemática eu era péssima em matemática. Mas eu sabia que eu era boa em outras coisas. Eu falava bem, eu escrevia bem, sempre tirei notas, mas eu era discriminada porque... Então,
Não, mas eu tinha a maior admiração por uma japonesa, que foi minha amiga por todo o ensino fundamental, que era boa em matemática. Inclusive, a gente trocava a prova para ela fazer a minha prova e, né, eu fazia a dela. Então, eu tinha verdadeira adoração por aquela amiga que sabia matemática, porque eu achava que ela era mais inteligente do que eu. Então, nós precisamos virar essa chave, tá, gente? De mutualidade, de contribuição, né? Nossa, eu estou muito emocionada com esse final, né? Muito emocionada mesmo, tá? O depoimento de vocês para mim é assim, é um pedaço daquilo que cada um, do que eu fui, da minha experiência como professora e da minha experiência que é a de formação de professores. Eu disse para a Samira que ela é tudo, eu acho que não está dando o microfone, ela é tudo que eu gostaria de ser, porque eu só tinha a inteligência lógico-matemática. Eu não sei falar, não sei, era disléxica, né? Não tinha descalculia, mas dislexia. Então, assim, o doutor Ivan Ferrareto, lá da ACD, ele disse assim, olha, eu, como médico, posso fazer as pessoas andarem, posso fazer as pessoas falarem, posso fazer coisas, mas sonhar somente um professor, mas também destruir somente um professor. Então, eu acho assim, qual é a arma que você quer usar? Né? Quando o Urbano olha para a Fátima, ó, fico arrepiada, com carinho, dizendo que ela olhou para ele, que ela deu a oportunidade, gente, isso não tem preço. Em setembro, eu fui para um evento lá da Dorina Noel, que é esse processo formativo que nós estamos fazendo, foi o fotógrafo cego das Paralimpíadas. E ele disse, quem fez eu acreditar que eu podia ser fotógrafo foi o meu professor. Então, assim, pensa nos nossos papéis. Tá? Qual é o papel que eu quero ter? E eu gostaria de ver com vocês, se vocês querem falar mais alguma coisa. Acho que o André quer, né? Pode falar. Eu queria falar só, inclusive, uma coisa sobre a questão de inclusão, né? A dislexia, para quem não sabe, é genético. Meu pai, minha avó e por assim vai, geralmente pula geração, umas coisas assim. Mas o meu pai, ele parou na escola para trabalhar e hoje ele é, se não o único, mas um dos melhores técnicos em eletrônica. Ele é o único que arruma sons antigos, da década de 70, tanto Gradiente, Polivox, a galera que gosta, eu sou um deles, do sul do país. Então, a gente recebe sons de Foz, Curitiba, São Paulo. Nossa loja é pequenininha, mas tem 4, 5 mil aparelhos, assim. E somos nós dois, eu fico com ele na parte da manhã. E uma coisa que ele sempre me falou, André, eu não preciso de estudo, eu preciso ser bom no que eu faço. E aí é uma coisa que me fui pensando ao longo da vida, que o porquê que eu criei um personagem para atuar com os outros. E a pessoa está aqui, inclusive, a Ana Mauriceia, ela foi minha primeira cliente de site. E eu fui numa reunião com ela e em meia hora eu surtei, eu falando, mano, como que eu vou conversar com essa pessoa? Ela é muito para frente. E aí eu tive que criar um personagem para nas reuniões com ela. E o meu nome é André Luiz, e eu inverti, fiz o Luiz André. O Luiz André é um personagem que não tem dislexia. E o que isso, a grosso modo, quer dizer? Eu tirei todas as minhas crenças limitantes, tirei todas as paradas que me travavam para baixo, e todos os meus professores me chamaram de burro. E eu coloquei, cara, você precisa pagar suas contas. Né? E eu trabalho desde os 11 anos. Então, eu tenho 34, faz um tempinho já. Qual que foi a minha ideia? Não adianta eu esperar que o professor me incluísse na metodologia da escola, ou na pedagogia da escola. Eu tinha que, inicialmente, ser aberto à inclusão. Eu tenho que me abrir para a inclusão, ou seja, eu preciso me incluir na inclusividade. Nem sei, eu sou disléxico, eu posso falar que eu queria as palavras aleatórias. Tá? Segundo, o professor precisa, sim, estar apto a querer mudar. Então, hoje, alguns dos meus clientes de criatividade e desenho são professores de artes que não sabem desenhar. E eu não ensino a desenhar, eu ensino o que desenhar. Porque técnica de desenho você encontra no YouTube a rodo. Mas o que desenhar?
Se eu te der 3 palavras, você consegue criar um texto, uma história, com começo, meio e fim, narrativa, personagens, tudo? Não, isso aqui em meia hora eu te ensino, se precisar. Essa é a ideia da minha aula. São professores que estão lá e falam assim, André, eu quero que meus alunos saibam o que eu estou pensando. Eu quero pôr no papel, eu quero desenvolver uma metodologia, eu quero fazer um negócio diferente. É isso aí. Então, eu comecei uma via, agora outra via está aberta. O meio é a inclusão que a gente está vendo funcionando aqui numa palestra dessa. Várias pessoas contando sobre a sua vida e também os estudiosos desse caminho que vai melhorar, né, ou facilitar para aqueles que a gente sabe que não quer buscar essa informação. Que é o famoso, quando eu dou palestra em escola, tem 300 pessoas e tem 2, 3 que vai no final conversar com a gente. Essas a gente sabe que vai dar a movimentada na escola. Que vai movimentar os seus alunos e, eventualmente, vai mudar uma vida. Né? Então, meu pai lá atrás começou isso. Eu passei por essa diferença e hoje, quando eu estiver nessas falas, eu tento sempre falar, professor, eu sei que você é o meio para a mudança. Se vai ser para bom ou para ruim, depende da sua capacidade. Eu sou professor, minha família tem muitos professores, nem todos são bons. Tem alguns que destruíram muitas pessoas. Tá? A minha foi mudada por professores bons e ruins. Hoje eu tento a todo momento ser uma pessoa que vai tentar levar uma positividade para a galera e não positivo de você consegue, não. Cara, o mundo é difícil. O que tu vai fazer para resolver? Vamos criar um negócio para você, porque criatividade é comigo. Eu preciso corrigir um erro, gente. Eu sou fantástico na arte de inverter a bola. Eu chego para a professora Fátima, tal coisa. Bom dia. E o que eu preciso fazer é o seguinte, me autodescrever, né? Que eu esqueci. Eu tenho 1,78 m, desculpa, ó. Eu tenho 1,78 m, tenho a pele branca, barba que nem do Papai Noel, branquinha, cabelo grisalho, tá faltando um pouquinho em cima. Sou homem, né? E eu acredito que bateu, né? É uma descrição. Eu uso óculos, pessoal. Depois dos 40. Eu estou usando. Pediram para falar da minha roupa. Estou com uma roupa social, uma camisa branca, gravata borboleta coloridinha e um sapato legal, que eu sempre gostei de sapato. Eu quero pegar o gancho do professor e da professora também sobre a questão da dor, né? Eu sou sempre sorridente. Eu acho que teve um evento que chegaram para mim e falaram: caramba, mas o Urbano, toda vez que ele está numa orientação, toda vez que o Urbano está em algum lugar, ele está sorrindo. Porque a vida é maravilhosa, né? Apesar das dores, apesar das coisas ruins que acontecem na vida da gente, viver é bom, porque a gente tem possibilidade de mudar coisas que estão ruins. E eu comecei a falar sobre a superdotação ultimamente porque eu vi a necessidade de pessoas pararem de ficar com vergonha, parar de ficar... porque eu vou ser julgado, ou porque as pessoas vão achar que é mimimi, ou porque achar que TDAH está na moda. Quando você fala sobre você e sem vergonha, as pessoas criam coragem de falar sobre elas também. E hoje a gente tem lá no PICT pessoas, monitores, tem um monitor disléxico lá, tem uma monitora autista. Eu falo até brinco que se a gente colocar um psiquiatra na monitoria, metade sai laudado e a outra metade sob suspeita, né? Então, a gente tem que reconhecer que não somos defeituosos. Não existe essa questão de defeito. Tá? A questão dos cegos, dos surdos. Quem definiu que a gente tem que ter 5 sentidos? Porque no mundo onde existissem 4... quem tem os 5 seriam defeituosos. Então, a gente tem que reconhecer que somos diferentes, sim, cada um. Mas é a beleza, essa diferença que traz a beleza da gente. E a gente tem que se orgulhar, e o que não está bom, a gente tem que lutar nesse campo. Falou-se muito, ele professor, né? Os professores, acredito que
somos todos mais ou menos da mesma área. A gente pode fazer a diferença, a gente pode olhar para aquela pessoa mais retraída, tentar se conectar a ela para ela fazer uma lição mais rápida do que os outros, como eu comentei, né? E a gente pode fazer pressão para que as políticas públicas sejam respeitadas, porque a gente tem legislação para isso. E é isso. Obrigado. Então, como eu falei, né, eu sou muito visual. Então, enquanto todo mundo estava falando, eu estava montando um desenho na minha cabeça. Então, qual a ideia que eu tenho de inclusão? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Inclusão é uma peça de quebra-cabeça. Porque, como a professora falou, ela se encaixa com o Samir. Ela é boa em matemática, ela é boa em falar. Ele é dislexo, ele é bom em desenho, e eu sou boa em aprender com desenho. Então, as coisas se encaixam. Isso é se incluir. Porque ninguém está fora de nada. A sociedade é uma só. Então, é incluir. É montar o quebra-cabeça, entendeu? Então, essa é a ideia que eu quero. Quando vocês pensarem em incluir, ninguém é diferente de ninguém. Somos peças diferentes de um quebra-cabeça se montando. Então, aceitar a dificuldade de todo mundo faz parte, né? Não é porque eu aprendi, minha filha também, ela aprendeu, está aprendendo comigo umas técnicas ali de desenho, e ela aprende também pelo desenho, mas porque ela me vê. Então, assim, não é porque eu aprendi com desenho, eu estudo anatomia e fisiologia através de desenho. Quando o pessoal, ai, Paula, me empresta teu caderno para eu ouvir tal matéria. Está cheio de desenho. Paula, não estou entendendo nada. Eu fiz, tá, eu te explico. Então, são formas de aprender diferente. Então, assim, se um quebra-cabeça falta uma peça, ele está incompleto, né? Então, a nossa sociedade ele é um quebra-cabeça, e incluir todas as peças faz parte. Não é ser melhor, eu sou bom porque eu incluí. É porque tem que fazer parte, a gente tem que tomar isso como normalidade. Era isso que eu queria falar. Eu esqueci de falar, né? Meu TDAH aqui, né? Não está funcionando. Pegando o gancho do Urbano, que ele falou como começou a falar de inclusão, que eu queria mencionar que eu comecei por conta da síndrome. Até se procurarem síndrome velocardiofacial no YouTube, vão achar o meu canal. Então, eu comecei com um blog, e depois, porque eu comecei, uma psicóloga muito importante para mim falou uma vez, olha, começa a contar suas experiências. Então, eu comecei com um blog, aí eu fui para o YouTube, fui para o Instagram, TikTok, enfim. E aí eu comecei a falar porque eu senti essa falta de inclusão que tinha, até porque a síndrome ela é rara, então poucas pessoas conhecem. Então, falando, eu fui criando uma comunidade, e eu acho que é realmente importante a gente estar sempre melhorando a inclusão. Perfeito. Eu me sinto assim. Eu tenho muitos filhos, porque eu me sinto mãe intelectual de todos os meus estudantes, de todos os meus orientandos. E eu sempre, e o Klaus é testemunha, que eu não durmo uma noite sem orar por todos. Tá? Então, assim, a gente tem que mudar essa história. Acho que vou encerrar, senão eu vou ficar chorando aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguma pergunta mais? Então, podemos encerrar? Eu só quero pedir uma foto com eles, porque eu mereço, né? Gostaria de convidar, então, os professores do Stricto para fazer a entrega de uma lembrança para o pessoal que esteve aqui conosco agora.
4 pessoas, gente. Vamos lá. Gente, parabéns. E obrigada, né, por terem vindo compartilhar as experiências de vocês. E nós precisamos muito ouvir e ouvir mais para que a gente consiga realmente atuar da forma correta, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês.